Meus irmãos, que bom, chegamos no quarto domingo da Quaresma, o chamado Domingo Letare, o domingo da alegria no coração da Quaresma. No meio do caminho penitencial, a igreja nos convida a alegrar-nos. E o motivo da alegria é exatamente o evangelho de hoje. Qual é? A história de um homem que nasceu na escuridão, e ao entrar Jesus, ao encontrar Jesus, ao entrar Jesus em sua vida, ele descobriu não apenas a luz dos olhos, mas a luz da vida inteira. Hoje o Senhor nos pergunta algo muito direto. Você enxerga ou apenas pensa que enxerga? É uma coisa interessante. O Evangelho de João nos apresenta uma cena extraordinária. Jesus encontra um homem cego de nascença. E a primeira coisa que chama a atenção é a pergunta dos discípulos: quem pecou, ele ou os pais dele, para que nascesse cego? Reparem que essa pergunta revela uma teologia da retribuição muito enraizada na mentalidade judaica da época. A ideia de que todo sofrimento é castigo direto de um pecado. Jesus desmonta essa lógica de uma maneira surpreendente. Ele não nega o mistério do sofrimento, mas ele muda completamente o eixo da questão. Nem ele, nem os pais dele pecaram, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. É aqui que está o ponto central. O sofrimento daquele homem não é punição. Não é. O sofrimento daquele homem é uma abertura onde Deus revelará a sua glória. E isso muda tudo. Jesus faz algo belíssimo, cheio de simbolismo. Ele cospe no chão, faz lama com a saliva e unge os olhos do cego. Pensem, meus irmãos, lama nos olhos. Do ponto de vista prático, se a gente olhar bem, a gente poderia pensar que isso aí vai até piorar a cegueira. Um oftalmologista, não vai melhorar isso, não vai curar. Mas é exatamente assim que Deus age, com uma lógica que desconcerta a nossa, que desafia a nossa. A palavra grega usada aqui para esse gesto remete inclusive ao verbo criar, utilizado no Gênesis. João está nos dizendo o seguinte, nas entrelinhas, que Jesus está recriando aquele homem, assim como Deus moldou Adão do barro da terra. Ou seja, não é apenas uma cura, é uma nova criação. E depois Jesus manda o cego lavar-se na piscina de Siloé, que significa enviado. Vejam só, o cego obedece àquele que é o verdadeiro enviado do Pai. E ao mergulhar naquela água, ele volta enxergando. É um batismo antes do batismo. É uma imersão que transforma aquele homem. E aí o que acontece depois? E aqui a narrativa se torna muito profunda, muito bonita. O homem curado começa a ser interrogado pelos fariseus. E a cada interrogatório, algo impressionante acontece. Como que num processo, enquanto o cego vai enxergando cada vez mais ele também vai assumindo aquilo que ele está vendo. Primeiro ele diz, é um homem chamado Jesus. Aí depois ele sobe um nível. Depois ele diz, é um profeta. Mas finalmente ele diz, é o Senhor. E os fariseus, pelo contrário, vão ficando cada vez mais cegos. Mas é assim com a gente. Se a gente encontra Jesus, se a gente faz um encontro com Ele, os nossos olhos se abrem, as escamas dos olhos caem. E a gente vê realmente com os olhos dele. E quando a gente se afasta dele, a gente vai ficando cada vez mais cego. Aqueles fariseus tinham os olhos saudáveis, que conheciam as Escrituras, que se sentavam na cátedra de Moisés, mas eles são incapazes de reconhecer Deus agindo diante deles. Incapazes. E por quê? Porque a pior cegueira não é a cegueira dos olhos, é a cegueira do coração que decidiu que já sabe de tudo. Eita, como a gente é soberbo. Quantas vezes na nossa vida também a gente se sente assim?
tão seguros das nossas certezas, da nossa visão de Deus, do que a gente já sabe de Deus. E aí a gente não consegue ver o que Deus está fazendo de novo diante de nós, né? E isso aqui a gente poderia pensar em Agostinho, não é, que ele usa uma imagem muito bonita quando ele está comentando esse evangelho de hoje. Ele diz que os fariseus eram como pessoas que ficam olhando fixamente para o sol. E de tanto insistir que conseguem encará-lo, eles acabam cegos. A soberba intelectual, a soberba inclusive espiritual, ela produz esse efeito. Né? Ou seja, quanto mais a pessoa se convence de que vê, de que está enxergando, menos ela consegue enxergar. E é exatamente isso que Jesus diz no final do evangelho de hoje. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. É uma frase que deveria nos inquietar profundamente, minha gente. Profundamente. Já caminhando para o final dessa quaresma, essa frase deveria nos colocar no chão. Porque o maior obstáculo para a conversão não é o pecado em si. É a ilusão de que nós não precisamos nos converter. E a gente cai nessa esparrela. O cego de nascença sabia que não enxergava. Os fariseus não sabiam que estavam cegos. E essa é toda a diferença. Isso faz aqui toda a diferença. Nesta semana a gente precisa fazer o exercício de reconhecer as nossas cegueiras. Não as grandes, né, que são fáceis de identificar, que às vezes a gente faz até como um troféu, a gente diz para todo mundo que tem aquela fraqueza grande. Mas olhar as pequenas, aqueles pontos cegos que nós cultivamos quase com carinho, com afeto. Talvez seja um julgamento que a gente faz sobre alguém e do qual a gente não abre mão de fazer. Talvez seja uma área da nossa vida que a gente não deixa Deus tocar porque nós temos medo do que vamos encontrar. A verdadeira conversão começa com uma confissão simples, corajosa. Por isso que a igreja nos exorta para, durante esse tempo, procurar o sacramento da reconciliação. E dizer com toda a humildade: Senhor, eu não enxergo, eu não vejo, mas eu preciso da tua luz. O cego de nascença não teve vergonha de reconhecer a sua escuridão. E foi exatamente essa humildade que o tornou capaz de ver, de enxergar. Meus queridos irmãos, como eu disse, nos aproximando destes dias que nos separam da Páscoa, confiemos que o mesmo Jesus se colocou lama nos olhos daquele homem, quer tocar as nossas cegueiras hoje. Ele não nos pede perfeição, ele pede abertura. Ele não exige que já enxerguemos tudo, mas ele pede apenas que reconheçamos que precisamos de luz. E é bonito porque ao final deste tempo quaresmal, nós somos todos como aquele cego, lavados nas águas do batismo, recriados pela misericórdia no sacramento da confissão, enviados a testemunhar o que vimos. Que a Virgem Maria, aquela que guardava todas as coisas no coração, nos ajude a olhar com olhos novos, olhos de fé, olhos de profunda humildade, pobreza e de esperança. Meus irmãos, uma santa semana, a quarta semana da Quaresma. Não percamos as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Que Ele abra os nossos olhos para ver a luz. Recordo que todos os dias, desde a quarta-feira de cinzas, eu tenho disponibilizado no meu canal no WhatsApp um áudio de até 2 minutos sobre o Evangelho do dia. Você também pode entrar neste canal. Compartilhe o nosso episódio. A todos vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.